Só tem a irmã Podemos Cibele. encerrar, né? A irmã Cibele está pedindo uma live sobre casamento. Eu digo o seguinte, olha, eu sei, eu respeito, tá? E tivemos até no nosso ministério, que fazíamos parte durante alguns anos, o chamado Casados para Sempre, lembram? Vocês já devem ter ouvido falar, né? Eu respeito. É um curso, né, para casais. Tem também o curso de noivos desse mesmo ministério, Casados para Sempre, para pais e filhos, né? Mas eu vou dizer o seguinte, olha, o que nós descobrimos a respeito do casamento, já adiantando essa questão, né, é que basta aplicarmos no casamento o que Jesus ensinou. É simples assim. É só aplicarmos no casamento o que Jesus ensinou. Então, eu vou aqui dar um conselho, tá, para quem é casado. Eu creio que a maioria de vocês é. Leiam Mateus, capítulo 5, 6 e 7, pensando em aplicar o que estamos lendo ali dentro de casa. Inclusive, há uma pregação minha que eu levei certa vez como é que era? Congresso de casais, não, encontro de casais. Aquela pregação, Cristianismo em Casa, lembra? Encontro de casais. Encontro de casais. Aonde eu ali simplesmente mostrei no Sermão do Monte 7 princípios ensinados por Jesus para aplicarmos dentro de casa. Eu tenho essa pregação em áudio, encontrei outro dia essa pregação. É pregação antiga dessa, na época eu nem gravava em vídeo, era só áudio mesmo. E tinha um irmão, né, acho que o nome dele era Cristiano, que convidava a gente para ir. Ah, sim, Cristiano. Isso mesmo. Nossa, acho que ele nos convidou 3 vezes, né, para irmos. 3 ou 4 vezes, né, porque ele era líder de casais na igreja que ele congregava, e ele nos convidou 3 ou 4 vezes, né, para participarmos de encontros de casais, para levarmos essa pregação, né? E aí eles chamavam de palestrante, né? Ou palestrar para os casais. E o que ele ensinava é o seguinte: segredo para um casamento bem-sucedido. Edificar a casa, o casamento sobre a rocha. Interessante, né? Começamos a live falando dessa palavra e concluímos com ela também. Então, se você quer um casamento bem-sucedido, que vai suportar as provações da vida, as tempestades da vida, os ventos da vida, o transbordar dos rios da vida, pratique o que Jesus ensinou na sua casa, no seu casamento. Marido, perdoe sua esposa e peça perdão quando necessário. Esposa, perdoe o marido e peça perdão quando necessário. Pratique no seu casamento o que Jesus ensinou. Se o seu esposo ou esposa te fez algum mal, pague o mal com o bem. Pratique. Isso Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Amém. O problema é que a doutrina de Cristo muitas vezes é praticada em todo lugar, menos dentro de casa. Mas é onde ela deve começar, dentro de casa. Amém. Não por acaso a parábola fala de uma casa. Casa edificada sobre a rocha. Casamento edificado sobre a rocha. Verdade. E é isso. Hein? E como não tem nada perfeito nesse mundo, Nada não perfeito. Existe, né? Não existe casamento perfeito. Não. Né? Porém, existe aqueles que realmente estão, como a Aula acabou de falar, praticando os ensinamentos de Cristo. Buscando a perfeição. Exatamente. Isso. Se aperfeiçoando todos os dias. Amém. Né? Nessa prática dos ensinamentos de Cristo. Amém. Né? E aplicando realmente, começando primeiramente dentro da nossa casa. Isso mesmo. Né? Entre, né, aquela pessoa mais próxima de nós. Exatamente. Né? Os cônjuges, né? O marido, a esposa, os filhos, né? Para quem ainda tem filhos solteiros. E é isso, irmãos. Quando eu pastoreava assim, localmente, e havia a situação de alguém querer se casar, nós chamávamos para conversar o casal, né? E alertávamos, né? Fazendo uma pergunta: você quer se casar por quê? Perguntávamos para um, depois perguntávamos para o outro. E de vez em quando a resposta mais ou menos era a seguinte: porque eu sei que se eu casar com ele, ele vai me fazer feliz. Resposta errada. Grande probabilidade do casamento naufragar.
ser um desastre. Por quê? Porque o primeiro maior erro que alguém comete no casamento é esperar do cônjuge que este lhe faça feliz. Então, eu não posso acordar, por exemplo, como hoje acordei, né? Sempre acordo fazendo carinho, você, né, meu amor? Verdade. Também E faço. verdade também. Glória a Deus. E não posso acordar pensando assim: será que essa mulher vai me fazer feliz hoje? Hã? Será que ela vai me fazer feliz hoje? Tem que ser o contrário, irmãos. Eu tenho que acordar pensando: o que eu vou fazer para que o dia da minha esposa seja um dia mais feliz? E, por conseguinte, ela da mesma forma. Verdade. É claro que quando um dos cônjuges não conhece a palavra, não está nem aí para aplicar o que Jesus ensinou, Exato. isso é mais difícil. Com certeza. Mas não é desculpa para que aquele que conhece a palavra não coloque isso em prática. E vou dizer uma coisa: quem semeia o amor vai colher o amor. Quem semeia carinho vai colher carinho. Agora, quem semeia frieza, quem semeia indiferença, vai colher o quê? Um casamento horrível. Né? Então, se você conhece a palavra e seu cônjuge não conhece, não é desculpa para você não praticar o que Jesus ensinou. Verdade. Então, vamos praticar o que Cristo ensinou para a glória de Deus. Amém, amém. É isso, meu amor. Tchau, encerramento com com muita você. Sabedoria, né, com a ajuda sempre do Espírito Santo, Santo, para a glória de porque não Deus. temos como conseguir aplicar o que Jesus ensinou, né, pela nossa própria vontade, a nossa carne, porque a nossa natureza humana sempre vai querer se inclinar para aquilo que é de errado, sabe? E, pelo contrário, né, com a direção do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, aí sim nós conseguimos. Amém. Né? Para a glória de Deus. Pedimos perdão se alguém escreveu algo que a gente acabou não lendo, né? Ou alguma pergunta foi feita que não foi respondida. É verdade. Tá? Não é por mal. Se isso aconteceu, eu vou ver aqui e na próxima live eu vou trazer por escrito aqui o que foi comentado, o que foi escrito, se há algo relevante que necessita ser dito, tá? Sobre Tiago, sobre a epístola de Tiago, tá?